Graça e paz, eu sou Wilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site, amigodamissão.org. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa escola bíblica especial. Eu queria pedir para você, como é de praxe, compartilhar esse link, mandar o link aí para os seus contatos, para o máximo de pessoas que você tem aí nas suas agendas, em todas as suas redes sociais, compartilhar no Instagram, Facebook, enfim, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Lembrar você também que aqui embaixo você pode curtir esse vídeo, isso faz com que dentro dessa plataforma o nosso vídeo fique em destaque para que outras tantas pessoas também possam ter contato com todo esse conteúdo. Eu queria também fazer um agradecimento por todas as orações e mensagens que eu recebi. O pastor Júnior falou que eu tive um problema na voz e eu de fato fiquei alguns dias sem voz, Ainda não descobrimos qual foi a causa direta disso, ainda estou com a voz falhando bastante, então pode ser que ela falhe aqui um pouquinho, mas já estou conseguindo falar, graças a Deus. Então, agradeço as orações, as mensagens de carinho que recebi nas minhas redes sociais, no Instagram, mesmo no WhatsApp, as orações que todos que mandaram ali, olha, estou orando por você, então minha gratidão aqui. Graças a Deus nossa voz está voltando, Eu fiquei pensando, o que seria de mim sem a voz, Depois do quarto dia sem voz, a gente começa a ficar pensativo. Mas graças a Deus teve misericórdia de nós. Bom, hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais nessa nossa série de lições. Estamos dentro do livro de Filipenses, uma carta importante, a carta da alegria, a carta que Paulo escreveu a esses irmãos da igreja de Filipos. É uma carta preciosa, cheia de ensinamentos, cheia de profundas questões para a nossa vida diária. E hoje nós vamos para a nossa lição de número 5, para falar um pouquinho sobre essa cidadania do reino. Então eu queria que você pegasse aí a sua lição bíblica, pegasse a sua Bíblia e vem junto conosco estudar mais uma lição bíblica hoje. O apóstolo Paulo aqui nessa carta, ele vai usar uma expressão, uma frase na verdade, para os seus leitores, esses irmãos ali da igreja de Filipos, dizendo o seguinte: exerçam a cidadania de vocês. Isso está lá no texto, que é o texto base da nossa lição, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. Todo cristão vive em dois lugares ao mesmo tempo, ou é participante de dois lugares ao mesmo tempo. Somos cidadãos do reino, isso é fato. O sangue de Cristo Jesus nos transportou para esse reino celestial, ao mesmo tempo em que nós somos cidadãos da terra. Nós vivemos como pessoas, como seres humanos, em meio à nossa sociedade e exercemos a nossa cidadania. Então, o intuito da nossa lição de hoje é justamente, à luz desse texto de Filipenses, a gente observar alguns princípios de comportamento que todo cristão precisa ter frente à sociedade,
frente ao seu estado, né, civil, a esse marco civilizatório que é a vida em sociedade. Será que a Escritura Sagrada ela tem lições importantes para como podemos viver na sociedade e ainda assim espelhar ou refletir o reino de Deus? Essa é uma pergunta importante, ainda mais quando nós vamos vivendo em sociedades cada vez mais polarizadas, e não apenas isso, quando a fé como um todo vai sendo atacada de todas as formas. Então, como viver como um cidadão? Como viver nessa sociedade mesmo ligado ao reino de Deus? E como demonstrar esse reino para o mundo? Como espelhar, como figurar esse reino de Deus para o mundo? Eu acho que a gente nem precisava dizer que a expectativa é que todo cidadão reflita algo diferente na sociedade. Todo cidadão reflita algo que é distinto, que é diferente das ideologias, dos mascaramentos, das ideias que vão sendo colocadas na sociedade e que de alguma forma contrariam o Evangelho. Mas veja, não há como a gente viver em um mundo excluído ou num gueto. Nós vivemos dentro dessa sociedade. Nós pegamos transportes públicos, nós frequentamos universidades, escolas, nós entramos em supermercados, nós compramos revistas, compramos jornais, nós acessamos a internet, ou seja, nós estamos inseridos nessa sociedade. Mas como viver como cidadão do reino nessa sociedade? Para ajudar a gente nas respostas a essas perguntas, está conosco aqui, nessa lição de número 5, o pastor Adailson, que é aqui da Zona Leste de São Paulo e pastor da IAP em São Miguel Paulista. Primeira vez aqui com a gente, pastor Adailson, seja muito bem-vindo e que esse tempo seja um tempo bastante frutífero e proveitoso. Prazer é nosso, Samuel, estar aqui, né, participando da nossa lição bíblica. Queria cumprimentar também, saudar aí os nossos queridos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e de maneira especial a igreja lá de São Miguel, ali na Paulistana Leste, ali na Zona Leste de São Paulo, ali, os nossos irmãos ali da igreja de São Miguel Paulista, né? Que a gente tem um excelente estudo, né, da lição bíblica. Amém. Vou dizer uma coisa que talvez você não saiba. Eu nasci em 1981 e eu fui apresentado na igreja de São Miguel Paulista. Olha. Né? O pastor... meu pai na época era do coral ali de São Miguel, meu pai frequentava São Miguel, e eu fui apresentado na igreja de São Miguel Paulista. Então tem um link aí de 40 anos aí, né, com a igreja de São Miguel. Meu pai frequentou lá muitos anos, tem muitos amigos lá, pessoas que eram amigos dos meus pais e pessoas que também fazem muita questão da gente ali na igreja de São Miguel. Então é uma igreja que a gente carrega com muito carinho também. Bom, dito isso, feitas as apresentações, vamos à nossa lição. Pastor Adailson, nós estamos falando hoje sobre cidadania, né? O tema da nossa lição é vivam de modo digno, né? Assim, com base nessa expressão mesmo do apóstolo Paulo aqui, né? Vivam de modo digno do Evangelho. Então, a primeira pergunta nossa, aqui da nossa lição, ela vai dizer o seguinte: o que significa exercer a cidadania de modo digno do Evangelho de Cristo? E eu já entrego aqui para você comentar para a gente. Quando a gente para um pouco para pensar, assim, cidadania é uma coisa boa, Samuel, né? Nós somos brasileiros e nós temos o direito à cidadania porque nós nascemos aqui. E nós temos alguns direitos, né? A nação, né, da qual a gente faz parte, ela procura de todos os modos, né, nos garantir alguns direitos. Então, como cidadão, né, diferente talvez de um estrangeiro que tenha a sua cidadania, mas não plena, né? Você vê que uma nação ela procura dar para aqueles que nasceram, da qual ela é mãe,
todo tipo de direito. Então, quando você tem a cidadania de um lugar, isso é bom para você. Você se sente do local, né? Você se sente do local. É claro que você tem os deveres como cidadão, né? E você tem também as suas obrigações. Você tem os direitos, mas você tem também os deveres. Quando Paulo ele fala para a comunidade ali de Filipenses, Paulo está falando estritamente nesse texto sobre a cidadania do céu, né? Por quê? Porque ainda que vivendo neste mundo, nós não somos desse mundo. Sim. Nós somos cidadãos do céu. Então nós temos uma dupla cidadania, Sim, né? dupla cidadania. Você pode ver que tem pessoas que mudam para um lugar, ele acaba conseguindo cidadania, então ele passa a ter dupla cidadania. Então nós temos essa dupla cidadania. E Paulo aqui, ele usa um argumento muito legal, por quê? Porque quem mora em Filipos desfruta de um direito que o mundo daquela época, talvez, nem todos os países daquela época tinham, que era ser considerado por Roma como um romano, né? Estando fora de Roma, né? Estando fora de Roma. E essa cidade tinha esse privilégio, né? Como essa cidade tinha esse privilégio, então falar sobre cidadania para eles era algo que enchia eles de orgulho, de alegria. Não, nós somos cidadãos romanos, né? Nós somos. Você pode ver que uma determinada vez, Paulo ele teve que apelar para a sua cidadania romana, né? Ele fala, não, eu sou cidadão romano. O soldado que estava prendendo ele ainda falou, não, você é romano? Não, eu sou cidadão romano. Opa, então vamos... Então mudou o tratamento, mudou, né? O tratamento. E aqui Paulo faz uma referência à cidadania dos céus, a cidadania celeste. O que é viver de maneira digna com a cidadania celeste? É viver de maneira harmônica com o Evangelho. Assim como a gente procura de todas as maneiras ter uma harmonia com as leis da cidade que a gente está inserido, e a gente procura com toda a força cumprir e obedecer todas as leis, então Paulo fala para Filipenses, e os irmãos ali entendiam isso muito bem, né? Que a nossa cidadania dos céus, tá? A cidadania celeste, ela vem em primeiro lugar. E eu preciso andar em harmonia com o que diz o Evangelho, mesmo sendo cidadão romano, mesmo sendo cidadão brasileiro, americano, não importa. A cidadania celeste, ela deve ser evidenciada através da prática do Evangelho. Isso é viver de maneira digna do Evangelho, né? Então, é como se Paulo estivesse falando, eu sei que vocês se orgulham muito de serem cidadão romano, mas vocês precisam entender que vocês têm uma cidadania celeste. Assim como vocês procuram se adequar às leis de Roma, procurem também se adequar e viver como o Evangelho manda, ordena, né? Então isso é dignidade. Fazendo um contraposto aí, seria a ideia de não envergonhar o Evangelho, já um exemplo, né? Usando essa ideia da cidadania, né? Então, nós somos cidadãos brasileiros. Uhum. Aonde nós estivermos no mundo, que nós fizermos uma bobagem, é um brasileiro que fez uma bobagem. Sim. Então, assim, de alguma maneira você envergonha a sua cidadania. Então, seria, quando Paulo fala de viver de modo digno do Evangelho, seria a mesma coisa de, olha, não envergonhem o Evangelho, tenham orgulho também de serem esses cidadãos dos céus, mas vivam de maneira que vocês não envergonhem. Faz sentido isso? Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Porque, olhando também na perspectiva da nação onde você está passeando ou viajando, eles vão ter uma ideia do que é de fato o Brasil, que seria a nossa cidadania, a partir do nosso comportamento. Então, eles terão uma ideia do que é o céu a partir do nosso comportamento aqui nesse planeta. Então, andando segundo a vontade do Evangelho, a gente mostra que o reino dos céus é bom. É melhor do que aqui. É um lugar excelente, né? Aonde a gente estiver, não importa a nação, o país,
né? Não importa. Se a gente viver de maneira digna do Evangelho, as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, ó, rapaz, o meu país é bom, mas tem lugar melhor. Tem lugar melhor. Tem lugar melhor. E o reino de Deus é melhor. Isso me faz lembrar que, assim, naquele período de grande perseguição, em que muitos cristãos foram martirizados e tal, um dos testemunhos mais evidentes era justamente porque esses que iam sendo martirizados, eles perdoavam os algozes, às vezes, mesmo tendo oportunidade ou armando-se alguma oportunidade para que eles fugissem, por exemplo. Não, nós vamos... Aqui é o seguinte, meu irmão, estão me dando a honra de eu morrer por Cristo. E isso servia como um testemunho, a ponto dos outros olharem e dizer assim, não é possível, esse negócio não é normal, né? Uma pessoa morrer dessa forma, isso que eles estão dizendo, isso que eles estavam pregando, só pode ser verdade, né? Você vê que lá em Atos, o texto de Atos 2 diz assim, e caindo na graça de todo o povo, né? Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, quando se vive na perspectiva do Evangelho, em harmonia com o Evangelho, a comunidade em volta, o bairro, a cidade em volta, né? Ou o país que nós estamos visitando, eles vão olhar aquilo, né? Então, olha que a igreja ou o cidadão do céu acabava caindo na graça de todo o povo, né? Então, eles olhavam e, de fato, reconheciam que o céu é melhor, o reino de Deus é melhor, por causa do comportamento, por causa das leis, né? É isso, é andar em harmonia, é você obedecer o Evangelho, né? Então, o reino de Deus é melhor. E é o que Paulo diz para a igreja de Filipos, né? Andem de maneira digna do Evangelho, né? E andar de maneira digna do Evangelho é a gente se adequar à vontade do Evangelho, não à nossa vontade, né? Não andar de qualquer jeito. Hoje em dia, o que não falta para nós, Samuel, é comportamentos, né? Você tem aí uma sociedade, uma geração hoje, que você tem aí grupos de tudo quanto é tipo de comportamento, né? E nós, né? E o cidadão do reino? E o cidadão dos céus? Né? O cidadão dos céus precisa viver de acordo com o Evangelho. No meio dessa geração, como diz a própria Bíblia, né? Corrompida e perversa. E essa deveria ser a identificação principal, né? Assim como as tribos, né? Você falou da nossa sociedade hoje, né? Então a gente tem várias tribos e elas se identificam, né? Elas se identificam por características, né? A cor que pinta o cabelo, o tipo de utensílio lá, de indumentária e tal. E no nosso caso é o Evangelho. É o Evangelho. É o Evangelho. O que você prega no Evangelho, o que você crê no Evangelho, o que você vive no Evangelho, ele se conecta comigo e a gente se identifica, né? Sim. A segunda questão, Paulo vai falar um pouquinho sobre a firmeza da fé, né? A segunda questão diz assim, em quais sentidos Paulo sugere firmeza na fé evangélica? Leia Filipenses 1, 27 e 28 e também o último parágrafo do primeiro comentário. Comente também sobre quem eram os adversários citados pelo apóstolo Paulo. O interessante é que, como cidadão dos céus, a gente vai encontrar aí, não tem jeito, né, oposição. Por causa do comportamento, né? Aquilo que você falou. A gente vai encontrar oposição. E parece que Paulo estava dando a entender que onde nós estamos vivendo, a gente está vivendo num tipo de uma areia movediça, um colchão de água, né? Que você precisa fazer um esforço, um equilíbrio todo com o corpo para se manter em pé, né? Você entra naqueles colchão de água, num lugar mais meio pantanoso, né? Você tem uma força toda no corpo para você se manter em pé. Você tem que equilibrar o corpo, né? Por quê? Porque o terreno, ele é uma oposição a você. Ele quer instável, ele quer te derrubar. A ideia dele é te derrubar, não adianta. Você não vai ficar em pé, você quer te derrubar.
E a ideia que o apóstolo Paulo está falando é justamente essa. Que é importante que a gente mantenha o equilíbrio do corpo. É importante a gente se manter em pé. Apesar de todo tipo de tentativa, de adversidade, né? É importante que o cidadão do reino dos céus, o cidadão do reino de Deus, ele caminhe, né? Por essa terra de pé, firme. Porque a ideia de estar de pé aqui é a ideia da firmeza, né? É a ideia da firmeza. Então, se manter de pé é ser firme. É o que Paulo diz, né? É ser firme. É as pessoas passarem por nós nessa situação de todo mundo caindo, de todo mundo instável, de todo mundo sendo jogado para lá e para cá, e o cidadão do reino não. O cidadão dos céus, o crente, de pé, né? Então, basicamente, é essa a ideia que passa pelo apóstolo Paulo, que nós, ainda que num terreno pantanoso, ainda que numa situação difícil, nós precisamos nos esforçar para se manter em pé. Você falando aí, me veio uma ilustração aqui na cabeça, né? Uma vez que eu precisei andar no ônibus, né? No transporte público com uma criança no colo, um bebê no colo. Já pensou? As mães sabem muito bem disso, as mães que se utilizam aí do transporte público e às vezes precisam equilibrar ali o bebê no colo, uma bolsa, às vezes está carregando um carrinho, né? E sempre falando aqui, me veio isso à cabeça, né? É como se o bebê fosse o evangelho, sim, né? Porque assim, quando você conversa com uma mãe ou um pai que está exercendo essa atividade, assim, a minha cabeça funcionava da seguinte maneira: eu preciso ficar em pé por causa desse menino, né? Ou seja, toda a instabilidade que tem embaixo, ela não pode atingir esse menino. Por quê? Porque ele depende totalmente, né? Ele é dependente. O evangelho não é dependente da gente, né? Mas nós somos portadores dele, né? Então eu pensei um pouco nisso, né? Então eu tento de toda forma me equilibrar. Por quê? Porque isso aqui não pode, isso aqui é precioso demais, né? Você já pensou na força que uma mãe, que uma pessoa para se manter em pé, você tem que uma força que você tem que empreender no corpo inteiro para cair de lá, para você se manter de pé, a força que você precisa. Você desce do ônibus cansado, né? Por quê? Porque você teve que empreender muita força para você se manter ali. Então, a ideia de Paulo é essa. A ideia de Paulo é que a gente se mantenha bem firmes. E aí você fez uma outra pergunta aí, que são os adversários, né? Sim. No contexto de Paulo naquela época ali, na igreja de Filipenses ali, você tem as autoridades, né? Você tem pessoas que não são crentes, mas são influentes. Você tinha ali. E uma coisa que chama a atenção é que você tinha até uns falsos obreiros. Alguém dando... Tinha uns infiltrados. Tinha uns infiltrados ali também, né? Então, olha que essa areia movediça que a gente falou, essa instabilidade é causada por esse grupo, né? Fazendo uma aplicação, trazendo para os nossos dias, Samuel, não é diferente não, né? Paulo ali consegue numerar 3, a gente poderia enumerar hoje em dia mais do que 3, né? São situações e vem uma, quando você pensa que você se livrou de uma, vem outra, e quando você pensa que você se livrou de uma, vem outra, né, do lado. Olha como a nossa geração está sendo atacada, né? Olha como a nossa geração está sendo atacada de todos os lados, né? Você tem ataque vindo das autoridades, atacando direto o cristianismo. Você tem ataque vindo das pessoas influentes, né? Você tem as empresas, você tem cantores, você tem atores, você tem ataque vindo daqui. E você tem, às vezes, ataque de dentro. Né? Você tem... Então, assim, para a gente se equilibrar sofrendo, né? Porque você vem de tudo quanto é lado. Né? Como é que você se desvia, né? E a gente não é o do Matrix, né? O do Matrix é que se conseguiu se desviar de bala. A gente não. Mas a recomendação de Paulo é essa, né? Mas é interessante essa sua fala, porque assim,
no segundo aí, né, que são pessoas poderosas e influentes, né? Eu estava lendo recentemente um artigo que está aí, tem um camarada, um empresário, né, está entre os mais ricos do mundo, que mais ele é o que mais financia projetos e ideologias anticristãs, né? Inclusive com milhares de dólares colocados no Brasil, por exemplo, para nitidamente para confrontar assim, a fé cristã, né? Tem ONGs, né? Você sabe que tem toda uma agenda, né? Você acha que tem toda uma agenda para ser contra qualquer tipo de comportamento cristão, né? A gente sempre fala que é a primeira pergunta, né? Andar de maneira digna é obedecer o Evangelho. Então, o crente, ele não se comporta da maneira que ele quer, que ele acha ou que ele pensa, tá? Essa é a vontade do mundo. O crente se comporta da maneira que o Evangelho determina, porque o Evangelho é o Evangelho de Cristo, né? Nós somos cristãos, devemos andar como Cristo andou. Então a gente se comporta dessa maneira. E essa maneira da gente se comportar destoa do comportamento do mundo. Logo, é uma afronta para eles, né? Então existe toda uma agenda para tentar, de ququalquer maneira, nos derrubar. Que é o que Paulo fala, olha, se esforcem para se manter de pé. Sim. Né? Muito interessante, quando a gente pega, né, a ideia da Bíblia e a gente consegue visualizar dentro da sociedade essas ações, né, de maneira direta, né? Embora a gente esteja sobre um texto aqui de quase 2000 anos, né? Mas ele é atualíssimo. Atualíssimo. Né? Quando você olha em volta, você fala, peraí, aqui... E nesses inimigos, né? A gente falou dos externos, né? Que são poderosos, injetam dinheiro, influenciam financeiramente e etc. Mas eu acho que um dos mais perigosos aqui que ele fala também são os falsos obreiros, né? São os que estão do lado de dentro e estão implodindo ali do lado de dentro. Né? É que defende aquela pauta do mundo. Quando a gente fala de pauta, por quê? Porque assim, por que hoje em dia você tem que ter pauta anticristão em toda a mídia? Letra de música, desenho. Sim. Desenho. Você pergunta, mas para que isso num desenho que vai atingir criança, né? Desenho. Então você vê essas pautas anticristãs assim, em letra de música, em livro, em desenho, em filme, em novela, né? Hoje em dia, olha que nós pais temos que montar guarda, né? Antigamente era tranquilo, antigamente você via, você não se preocupava tanto. Por que de uma hora para outra a gente começa a se preocupar, né? É por causa disso que a gente vê, né, essa agenda, né, que é uma agenda contra o Evangelho. Essa agenda é contra o Evangelho, né, com a tentativa de desestabilizar, com a tentativa de derrubar. É por isso que Paulo falou, né, se mantenham firmes. Né? Vocês precisam se manter firme. Né? Por quê? Porque a gente recebe tiro de tudo quanto é lado. Né? Você dorme um pouquinho, você vê uma coisa que aparentemente é inocente e não é. Né? E ela tenta, de qualquer maneira, também implodir de dentro, que é o que você falou. Né? A gente vê, não com muita felicidade, mas às vezes de dentro da própria comunidade cristã, né? Pessoas que também apoiam, de uma certa maneira, esse tipo de pauta contra o cristianismo, né? Contra o Evangelho, contra a nossa maneira de se portar. Esses dias eu estava assistindo um desenho com meu filho. Um desenho, classificação livre, desenho ali na classificação lá do stream, era para bebezinhos de até 3 anos e tal. Meu filho tem 2 anos. Eu tô lá, pai, assistindo com ele sentadinho. Meu filho não gosta muito de TV, Então, assim, ele foi, dá uma voadinha, aí ele volta, vê um negócio, volta. Mas assim, eu até gosto de desenho, né? Eu fiquei meio afeiçoadinho no desenho e tô assistindo.
De repente, assim, foi coisa de um piscar de olhos, assim, ó. Passou uma cena no desenho, um piscar de olhos, assim, piscou. Passou. Eu falei assim, ué, será que foi isso que eu vi? Voltei. Ela era tão rápida que eu tive dificuldade de pontuar ela, né? Mas quando eu consegui, era o quê? Era um casal. Aí. Né? Então veja, era um desenho para bebês. Livre. Para bebês. Né? E aí era um casal, cara, um casal homossexual. Né? A questão é como que... A questão é, uma criança ela não tem uma formação completa. Sim, ela não que consegue distinguir isso. Consegue distinguir, sim. ela consegue administrar, né? Um adulto, um crente já maduro e tal, ele vai conseguir separar, sim. Ele vai conseguir ver, né? E vai conseguir separar, ele sabe. Então, é menos mal, né? É menos mal. Mas quando você vê uma pauta dessa para uma criança que ainda não tem, ela não sabe, não tem um discernimento aguçado ainda, você questiona com qual objetivo, né? Com qual objetivo? Sim, sim. Deveria ser pedagógico, como sempre foi, né? Deveria ser uma coisa mais pedagógica para ajudar no desenvolvimento de uma criança, né? Para ajudar, mas você vê que não só tem pedagogia ali, você tem inserido naquele meio pautas contra o cristianismo. Precisa entender que isso é contra... É uma imposição ideológica, né? Sim, é uma sim. imposição ideológica, né? Não é nem uma discussão, na verdade, né? Porque poderia ser uma discussão enquanto sociedade, sim. né? Mas ela não é nem uma discussão enquanto sociedade, ela é uma imposição, porque a partir do momento que isso vai sendo colocado na surdina, né? Nas escondidas, né? Já se demonstra claramente a maldade. Exatamente, exatamente. Trazer para a discussão, para o diálogo e tal, né? Aí seria o correto, né? Correto. O correto. Bom, vamos caminhar aqui. Nossa pergunta 3 vai dizer, reflita na expressão. A fé é essencialmente plural e comunitária. E responda, e em que sentido Paulo pede para os irmãos permanecerem unidos? Esse aqui é um ponto muito interessante. Né? Interessante a fala do apóstolo Paulo aí, né? A fé comunitária, né? A comunidade se reúne em torno da cruz, do Cristo ressurreto, né? Eu e você, nós temos o mesmo ponto de fé, né? Nós acreditamos no mesmo Cristo, né? Nós somos atraídos por Ele, né? Então, a fé comunitária, ela se expressa de maneira comunitária também, nas nossas reuniões, nos nossos ajuntamentos, né? Ali se convergem pessoas com uma única finalidade, com a mesma finalidade, que é adorar o Cristo, que é adorar o Salvador, né? Então, é por isso que ela é comunitária, né? É o que Paulo está tentando mostrar. Paulo está tentando mostrar que eu e você, né, nós estamos bem próximos, ligados, né? Por quê? Porque a nossa fé, ela é ela é comum, há uma só fé, né? Isso a Bíblia deixa bem claro, como há um só Senhor, Sim. né? Como há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, né? Então, né, nesse sentido, a fé comunitária. Isso me faz pensar um pouco no que ele diz também, ó. Paulo fala que é importante que essa seja uma convicção racional, do espírito, da razão. Em vários textos da Bíblia, o lado racional do ser humano é chamado de espírito. Espírito, Né? Assim como o lado emocional é chamado de alma, né? Então, tanto a minha razão como a minha emoção, tá? Ela tem que estar fechada, ela tem que estar, tem que ser claro, né? E olha que a mesma razão que permeia a minha vida, a mesma emoção que conduz a minha vida a me ajoelhar, a chorar, né? A mesma razão que me leva a reconhecer o Senhor é a mesma sua, né? Nós somos envolvidos por um único espírito. Sim. Nós somos envolvidos por uma única emoção, né? É o que nos faz ajoelhar, chorar diante
da cruz do nosso Senhor. Então, há um só Deus. há um né, só cara? Deus. É. Um só Deus. Então, nesse sentido. Aí, uma outra coisa que eu analiso também é que assim, ó, apesar de o cristianismo no Brasil, e não só no Brasil, mas ser um cristianismo de muitas denominações, Samuel, né? A gente tem vários tipos de denominações, mas nós somos um no Evangelho. No Evangelho, exato. Nós estamos muito mais ligados e próximos dos nossos irmãos cristãos da denominação A, B ou C, certo? Do que daqueles que não são crentes, daqueles que não representam o Evangelho, daqueles que não procuram viver dignamente como o Evangelho, daqueles que não têm princípios do Evangelho. O que são anti-evangélicos. Isso. Eu posso ter algumas diferenças doutrinárias, né? Mas é doutrina. Um acredita assim, o outro acredita assim. Mas quando a gente vai para o cristianismo, né? Quando a gente vai para o Evangelho, é uma única fé, é um só Senhor. Os pontos primários, eles Os pilares nos unem. da fé cristã os mesmos. Os pilares da fé cristã, né? Salvação mediante a fé, a Trindade, é um só. Entendeu? A Bíblia, a única regra de fé e prática. Salvação pela graça. Sacrifício de Cristo na cruz. Sim. Então você vê que eu estou muito mais próximo de um crente, ainda que ele seja de outra denominação, do que de um incrédulo. Do que de um incrédulo, entendeu? Do que de qualquer outra religião, qualquer outra ideologia. E na verdade isso faz tanto sentido que isso deveria, na verdade, juntar mesmo, né? Sim. Vamos pensar assim, eu me lembro uma vez, pastoreei uma localidade, ali na Paulistana Leste, em que o bairro tinha um sério problema de criminalidade, né? E nós tínhamos uma igreja, nossa igreja tinha cerca de 80 pessoas, então assim, eu já sei que eu não resolvo o problema do bairro, né? Mas quando você olha a quantidade de comunidades evangélicas que tinham, cristãs que tinham, e o mesmo sentimento, né? Porque quando é o evangelho que domina as ações, o sentimento é único, né? Sim. Eu quero levar as pessoas a Cristo. Sim. Porque eu entendo que o que muda a vida das pessoas é Cristo. Né? Então, quando eu olho essas situações, eu falo, essas comunidades, elas podem se juntar em torno de um propósito comum. Sim. Nós precisamos levar pessoas a Cristo. Tem muito mais coisas que nos une do que nos divide, exatamente, nos separa. Exatamente. Tem muito mais coisas. Quando a gente vai conversar, tem muito mais coisa, pontos que nos une do que pontos que nos separam. Exatamente. Né? Tem muito mais. Então, Paulo falou o quê? Que a comunidade não pode ficar em pé de guerra. O fato de nós andarmos dignamente, o fato de nós se esforçar para se manter de pé, tá? Não pode passar por uma comunidade dividida, de briga, de guerra. Uma divisão de briga, de guerra, pode ver que ele usa aí essa expressão também. Vai ajudar, né, naquela pauta de fora. A gente vai ficar brigando aqui, se dividindo se degladiando aqui, e aí a gente não vai conseguir se manter em pé, a gente não vai viver de maneira digna do Evangelho, entendeu? Então isso vai acontecer. Agora, Paulo falou aqui, é importante que vocês entendam essa unidade, essa união que vocês têm que ter. Isso vai ajudar vocês a viver de maneira digna. Isso vai ajudar, essa unidade vai ajudar vocês a se manterem em pé. Tá? Isso serve para uma comunidade local, como serve para os cristãos hoje. Né? Olha só, você pega hoje, quantos cristãos há no Brasil? Vamos supor que a gente tem 40 milhões, não sei. Não, se for falar de cristãos, nós temos mais de 100 milhões, né? Sim, aí. Incluindo... Mas vamos pegar então os cristãos. Eu pensei mais nos... Se for colocar só evangélico, a gente deve estar em 50 a 60 milhões brincando. Vamos pensar aí em cristãos, tá? Nós temos muito mais pontos que nos unem. Correto? Correto. Nós não deveríamos sofrer tanto na nossa nação. Correto. Nós não deveríamos ser tão perseguidos na nossa nação. Nós não deveríamos ter tanta gente, tanta autoridade, como pessoas influentes
tentando nos acertar, nos atingir, nos derrubar na nossa nação. Sim. Uma vez que de 210 milhões, 50% é cristão. Sim. 50%. Então, nós temos muito mais pontos que nos unem, tá? E a gente deveria andar unido nesses pontos que nos unem. Aqui não, aqui a gente está junto, tá? Quando a gente volta, se a gente fosse falar só do 50% evangélico, é da mesma maneira, né? Da mesma maneira. 50% da nação, 56, 50 e poucos milhões são cristãos de confissão evangélica. Então, isso deveria fazer com que os pontos que são comuns, né, a gente andar de mãos juntas, de mãos dadas aí. Por quê? Porque nós temos mais pontos que nos unem do que pontos que nos separam. E cá entre nós, os pontos que nos unem eles são muito mais fortes. Muito também, mais né? fortes. Eles são muito mais profundos, Sim. né? Muito mais profundos. Bom, é isso aí. Vamos para a nossa pergunta 4, então. A gente está caminhando aqui na nossa lição de número 5. E a pergunta 4, então, ela vai dizer: comente sobre a relação entre o sofrimento e viver de modo digno do Evangelho. Baseie-se também no item 3 do comentário. Aqui é uma característica muito assertiva na carta aos Filipenses, né? Essa questão do sofrimento. Sim, por quê? Porque não tem outra alternativa, né? Não tem outra alternativa. Nós vamos enfrentar certas dificuldades. É aquilo que a gente falou. A força que eu acabo gastando, né? A energia que eu acabo gastando, a força que eu acabo tendo para me manter em pé, ela é um desgaste, né? Ela é um desgaste, vai me dar cansaço, não tem jeito, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nós vamos sofrer por causa do Evangelho. Por quê? Porque eu vou ter que me posicionar, porque eu vou ter que falar não, porque eu vou ter que remar contra a maré, porque eu vou ter que dizer não. Não dá para a gente ficar a vida inteira no politicamente correto. Não dá, né? Só que a igreja precisa escolher as brigas, as batalhas, né? Sim. Paulo usa aí uma guerra, a ideia de Paulo é uma guerra, ou o gladiador que vai no Coliseu lutar, né? E não tem jeito. O gladiador está lá, chega o cara para atacar ele, o que ele vai ter que fazer? Se defender. O exército está aqui. Aí vem um outro exército lá querendo tomar nossa nação. O que você vai ter que fazer? Se defender. Defesa, mano. Então não tem. A ideia de Paulo é que ao viver de maneira digna do Evangelho, nós vamos atrair para nós algumas dificuldades, né? Algum sofrimento, né? Você vai ter um cancelamentozinho por aí, né? Não vai ter jeito. Você vai ter aquele cancelamento básico por aí que não tem jeito. Então a gente vai ter que sofrer. Só que Paulo deixa claro também que esse sofrimento que nós passamos pelo Evangelho, isso é bom. Por quê? Porque de sofrimento em sofrimento importa que a gente cresça para o Evangelho. Sim. Porque é nessa luta que a gente adquire força, é nessa luta que a gente adquire habilidade, é desse jeito, né? John Piper diz que quando a gente está em estado de guerra, os nossos sentidos se aguçam, né? Você enxerga melhor, você ouve melhor e você se raciocina melhor. Por quê? Porque você está em guerra. É a sobrevivência. É a sobrevivência. Jogo, né? Então isso acaba ajudando. Esse sofrimento que é proposto pelo Evangelho, né, ele é bom para o cidadão do céu. Por quê? Porque você pode ver que Paulo, ele diz, se não me engano é em Romanos, veio o texto na minha mente, que assim, nós nos gloriamos nas nossas tribulações. Acho que é Romanos 5. Você pode pensar, mas se gloriar em tribulação, que é um momento difícil... Mas Paulo fala, nós nos gloriamos nas nossas tribulações porque a tribulação produz paciência, a paciência produz esperança e a esperança não traz confusão. Mas como se gloriar na tribulação? É que a gente entende que esse sofrimento que o Evangelho passa é bom para que ele se fortaleça, que o crente sai mais forte, mais preparado, né? Os sentidos aguçados, né? Quando você está passando por uma situação difícil,
os seus sentidos são mais aguçados, né? Então, é nesse sentido que parece que há aí uma ligação entre sofrer e evangelho. Você viver como cidadão do reino. Você viver de maneira digna. Não tem como eu viver de maneira digna sem eu sofrer. Essas coisas estão conectadas, Estão né? conectadas. Vai né? perder amigo, perde emprego, Sim. né? Elas estão conectadas. As respostas do evangelho, elas... Eu gosto, o John Stott tem um comentário sobre o Sermão da Montanha, né? Um livro que ele lançou sobre o Sermão da Montanha, e o subtema é contra a cultura, né? Sim. Porque não tem jeito. Cada decisão do evangelho contraria uma decisão da cultura, né? Não tem jeito. A cultura, você pisou no meu pé, eu grito, né? Do evangelho, pisou no seu pé, você dá o outro, né? Então, assim, é perdão ao inimigo, não é amar o amigo, é amar o inimigo, é orar por inimigo. Então, assim, você observa claramente que é uma contracultura mesmo, que vai se chocar e gera consequências, né? Vai gerar conflito. Vai gerar conflito, não tem como fugir disso. Não tem, não tem. Não tem porque você precisa viver de maneira digna. Viver de maneira digna é o que a gente falou, é andar de maneira harmônica com o evangelho. E isso é que você falou, aí vem os embates, né? Aí vem os embates e a gente não tem o que fazer, né? Eu vou abrir mão de viver de maneira digna para não ter embate? Né? Isso então, é eu não sou negar cidadão Cristo. do reino. Isso é negar Cristo, né? Eu não sou cidadão do reino. Exatamente. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final da nossa lição bíblica. Lição bíblica de número 5. Estamos falando um pouquinho sobre a viver de modo digno do Evangelho, conforme ao texto de Filipenses. E eu queria, pastor Adelso, que você desse uma palavra pastoral mesmo, para... Olha, nós temos pessoas nas universidades, colégios, nos mais diversos segmentos profissionais. Nós temos pessoas influenciando na internet, né? Pessoas de Cristo influenciando na internet. Eu queria que você desse uma palavra pastoral para essas pessoas, de como que elas podem se manter firmes e ainda assim, de modo prático, né? Elas espelharem, né? Elas refletirem Jesus aonde elas estiverem. Nós precisamos entender o que Cristo fez por nós. O que Jesus Cristo se propôs desde a eternidade a fazer por nós. Quando nós nos aproximamos de Cristo e temos total convicção, certeza do que Ele fez por nós, do que Ele abriu mão temporariamente, do que Ele se sujeitou a fazer por nós, quando nós entendemos que nós temos paz com Deus por causa dele, quando nós compreendemos que a vida que temos flui dele, a gente o abraça de uma maneira e esse abraço nos dá força e condição da gente continuar abraçado com ele. Tem um pai da igreja que ele foi perseguido por Roma, e pegaram ele tinha uns 80 anos de idade. E os policiais fizeram a fogueira e colocaram ele lá, até a fogo. E alguns dos policiais, dos soldados que estavam ali, conhecia ele, porque alguns ali talvez ele tenha até pego no colo, porque era da comunidade. E eles vinham e falavam, negue Cristo, eles vão te queimar, negue. E a resposta dele é, eu sirvo a esse Senhor Jesus há 80 anos. Ele nunca me fez mal algum. Por que eu iria negá-lo agora? E queimaram ele. Quando a gente vive essa comunhão, quando a gente tem essa iluminação do Espírito para a gente entender quem é Cristo, o que foi Cristo por nós, a gente abraça Ele de uma maneira que não tem força ou poder nenhum nessa vida, nessa geração, que nos separará dele, né? Por ele. Então é isso. Não desista, não pare, não se esconda, não camufle, né? Não se envergonhe do Evangelho. Mas lembre-se sempre do que Cristo fez por você. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da sua vida.
Ele pensou em você na eternidade, Ele viu você na eternidade, Ele olhou para você na eternidade e foi por causa de você que Ele sofreu no seu lugar todas as agruras que cabia a nós. Então isso deve nos motivar, né, a viver de maneira digna, né, a viver de maneira harmoniosa com o Evangelho aqui nessa terra. Seja na faculdade, seja no bairro onde a gente mora, seja na cidade onde a gente nasceu, seja na cidade como estrangeiro, aonde quer que a gente estiver. Que de fato, né, a gente viva de maneira digna do Evangelho. Amém. Pode orar para a gente? Sim. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, ó Deus, pelos momentos que nós passamos aqui estudando a Tua Palavra. A Tua Palavra que é lâmpada, a Tua Palavra que é luz, Senhor. Deus, nos ilumina, Senhor. Dai-nos a iluminação do Teu Espírito Santo. Que a lição de hoje se torne clara, que a gente entenda, que a gente compreenda, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, traga essa luz para dentro de nós e que a gente consiga enxergar de maneira perfeita, Senhor, ó Deus, a Tua vontade para nossas vidas. Usa a lição, o texto da Tua Palavra, a explicação, Senhor, dessa lição, para que a gente, ó Deus eterno, entenda e viva de maneira digna do Evangelho. Eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Adailson, mais uma vez, obrigado por sua presença. Espero que tenhamos outras oportunidades. A você, meu irmão, minha irmã, que Jesus te abençoe, que você tenha uma feliz restante de semana. Não se esqueça que sábado tem reprise e nós temos encontro na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Então, até a próxima semana e bons estudos.